Ainda bem que a gente não tem aula no Google Meet. Gente, então vamos lá. Na última aula a gente falou sobre os setores industriais, tanto que o quiz foi sobre ele, né? Indústrias de bens de produção, indústrias de bem intermediário, indústrias de bens de consumo. Teve uma questão lá que todo mundo praticamente errou, que vocês confundiram com setor primário, secundário e terciário, né? E a pergunta foi: quais são os setores industriais? Eram três, né? Setores indústrias de bens de produção, bens intermediários e bens de consumo. Vocês colocaram os setores de produção, né? Setores de produção é o primário, secundário e terciário. Setores industriais é de produção, intermediário e de consumo. Vocês confundiram essa. Vocês concordam? Quase todo mundo. 80% colocou lá, né? Primário, secundário e terciário. Esse é o setor de produção. Setor industrial são outros três. Mas agora, né, errando que se aprende, né, povo? Quem colocou setor primário, secundário e terciário, tá? Tá errado. Por isso tem que ler bem o anunciado. Porque a gente falou sim dos setores primários, secundários e terciários. Falamos sim, porque tem que estar tudo ligado. Mas setores de produção é um, setores industriais são outros. E a pergunta foi dos setores industriais. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer aqui o quiz. Deixa eu já fazer uma correção aqui. Eu já reforço com vocês. Vamos lá. Bom, essa questão aqui, ó. Opa. O segmento industrial que tem, né, sua produção destinada diretamente... Desliga o áudio, quem está com o áudio ligado. Eu vou desligar aqui. Só ligue se for falar alguma coisa, pessoal. O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor, a partir de bens provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura, é indústrias de bens de consumo. Certo? Por quê? Ó, o segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor a partir de bens provenientes da indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura, né? Indústrias de bens de consumo. Deixa eu pegar aqui a apostila. Próxima vez eu falo para vocês fazerem com consulta. A outra, a indústria de bens de consumo fabrica produtos que são consumidos... Só um minutinho, pessoal. Tá um minutinho aqui que a porta abriu e me atrapalha. Deixa eu fechar a porta aqui. A indústria de bens de consumo... meu computador é complicado. A indústria de bens de consumo fabrica produtos que são consumidos pela população em geral, sendo ramificada em dois segmentos. Aponte as principais características da indústria de bens duráveis e indústrias de bens não duráveis. Gente, indústria de bens duráveis é aquela indústria que fabrica produtos que têm uma durabilidade maior. Quem deu exemplo? Muitos de vocês deram exemplo, como carro, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, né? Já a indústria de bens não duráveis é que tem uma curta duração, principalmente produtos de alimentos, né? Indústrias alimentícias, né? Como iogurtes, congelados, né? Entra como indústrias de bens de produção. Ok? Aí, essa outra questão aqui... Gente, só um minuto.
Pessoal, só mais um minuto que eu estou com um problema técnico aqui. Ok. A outra questão, pessoal, voltei. O setor industrial modernizado, né, tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos com grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Era para vocês marcarem, né, a alternativa que corresponde ao tipo de indústria que utiliza pouca tecnologia no processo de produção. Aí o que eu tinha, ó, indústrias modernas, indústria de ponta, indústria tradicional, de bens de consumo e de bens intermediários. No caso, seria a tradicional, tá? Que tem pouco investimento, né, em tecnologia no processo de produção. Ó, a indústria moderna já tem bastante tecnologia, de ponta também. Indústria de bens de consumo intermediários, se a gente fosse lá na apostila e ver, ó, mais um pouquinho, ó, intermediário já tem bastante tecnologia, né? Olha o pneu como ele está sendo formado, né? A Nicole entrou agora. Nicole, você voltou na aula? Nicole, está me ouvindo? Tá. Tá. Só estou confirmando porque pode alguém entrar, né, com o seu nome, né? E se passar por aquele hacker, né? Essa outra aqui, tá? Era para colocar. Tá cheio de pontinho preto. Alguém tá pintando a tela. Ai. Vou compartilhar de novo, porque aí sai. Engraçadinho aí. Sobre os tipos de indústrias, leia as proporções a seguir e marque, né, verdadeiro, no caso a setinha, né, para as alternativas verdadeiras, né? Quais eram as questões verdadeiras? Essa daqui, a primeira, a indústria tradicional é pouco automatizada, emprega muita mão de obra em relação, vou pegar aqui, tá? Ao valor de produção, da produção. Era verdadeira. Quem colocou, por exemplo, Essa daí eu acertei, essa professor. questão aqui tinha 3 alternativas corretas, então valia 3 pontos. Eu até falei para vocês, né? Então, quem acertou 2, ganhou 2 pontos. Quem acertou uma, 1 ponto, tá? Então, era para ter assinalado 3. Ah, professor, eu fiquei na dúvida e não assinalei. Poderia ter assinalado, né? Que poderia ter assinalado a correta. Então, essa questão aqui valia 3 pontos. Se, pelo menos 1 ponto alguém acertou, né? Porque mesmo ter assinalado as outras 2 erradas, ia assinalar alguma certa, né? A outra questão é a indústria pesada, né, consome grandes quantidades de matéria-prima e energia, como siderurgia, né? A outra é a indústria de base, cria condições necessárias e as outras fabricações como indústrias de máquinas e ferramentas. Bom, essas aqui eram as 3. Acho que teve 2 ou 3 pessoas que acertou as 3 aqui. A do gráfico, né? Que alguns ficaram aí com dúvida, o Bruno, que acho que até tirou uma dúvida aí, né? Com base no gráfico abaixo, né, Brasil, valor da produção industrial, pode-se afirmar corretamente que, olhando o gráfico aqui, eu tenho os estados mais industrializados do Brasil estão concentrados no complexo regional do Centro-Sul. São Paulo, Rio de Janeiro, né, Rio Grande do Sul, ó, e Minas Gerais. Ó, os 3 que tem o maior número aqui, ó, Centro-Sul. E a outra, os estados da região sudeste participam com maior valor gerado, pela atividade industrial do Brasil. Sim, só São Paulo tem 48,2%, segundo o gráfico aqui. Ok? Então, eram essas 2 questões aqui. E quais são os setores industriais, né? São setores de bens de produção, bens de intermediários e bens de consumo. Ok? Agora, se tivesse aqui, ó, quais são os 3 setores
de produção. Aí sim, setor primário, secundário e terciário. Mas não estava assim, né? Estava setores industriais. Ok? Dúvidas? Próxima vez, né, a gente faz com mais tranquilidade. Eu vou tentar facilitar mais um pouco para vocês. Tá bom? Mas não foi tão difícil assim o quiz, né, gente? Próximo módulo, deixa eu ver qual é o próximo módulo. Base da indústria brasileira, né? Acho que na próxima apostila que a gente pegar, eu passo alguns quiz ali para vocês também. Aí eu vou juntar todos e dar uma nota aí para vocês. Então, quem tirou a nota baixa, consegue tirar uma nota alta depois, porque eu vou somar tudo de uma vez. Bom, base da indústria brasileira, tá? Até o século XIX, toda a produção brasileira se pautava nos produtos derivados da agricultura, da pecuária e da extração de minérios, ou seja, o Brasil apresentou o que se considera um processo de industrialização tardia, pois enquanto a Europa desenvolvia a primeira revolução industrial, o Brasil possuía ainda características econômicas do regime colonial. Se eu não me engano, eu já tinha passado um pouquinho essa explicação na aula passada, né, antes do quiz. Ou não, esse módulo não tinha entrado nele ainda. Sim, tinha passado aí no módulo. Esse módulo não, né? Não. Tá. Esse perfil econômico passou por uma alteração incipiente com a chegada da família portuguesa ao Brasil, que possibilitou a instalação de indústrias no território nacional. Tal alteração não foi expressiva, uma vez que as dificuldades de produção do país não favoreciam a competição com os produtos importados. A estrutura escravocrata, né? A estrutura de escravos, né? Escravidão, dificultava o desenvolvimento industrial, pois mesmo tempo em que limitava o mercado do consumidor fazia com que grandes porções do dinheiro resultassem na produção agrária, fosse investido novamente na agricultura por conta da necessidade de aquisição de escravizados para a mão de obra. O fim do tráfico de escravos fragilizou esse regime, gerando necessidade de migração e, consequentemente, fortalecimento das possibilidades de industrialização no Brasil, tá? Então, temos aqui uma tabela que mostra o ano e o número de estabelecimentos industriais, tá? O Brasil, até 1884, né, tinha 388 estabelecimentos industriais. De 1915 a 19, mais de 5 mil, quase 6 mil, né, estabelecimentos industriais. Então, o Brasil teve um avanço aí, né, no setor industrial. Tardio, foi muito tarde, mas teve um avanço aí, né? Se a gente comparar, né, o Brasil, né, desde a sua descoberta até esse período, né, passaram-se muitos séculos. Nesse período, as atividades econômicas do Brasil aconteciam de maneira pouco conectada, em função da falta de integração no território nacional, né? Aqui eu tenho uma economia, eu lembro essa parte que eu tinha falado, sim, já tinha passado esse início do módulo, que agora lembrei. Porque eu mostrei para vocês esse mapa aqui, ó, economia e território brasileiro no século XVII, como era a economia. Não sei se dá para enxergar bem aqui na minha apostila, mas ao de vocês, quem está com a apostila consegue ver, né? O café era uma economia concentrada aqui na região do Sudeste, especificamente aqui em São Paulo. Aí eu tenho aqui, ó, Manaus, a droga do sertão e a borracha. Tem uma mensagem aqui, peraí, pessoal. A Nicole vai sair e entrar de novo, porque tá travando pra Travando, ela. tá. Eu vi aqui, ela mandou mensagem. Esse rosa aqui é a pecuária, né? Então, o Brasil, já no século XVII, já tinha uma grande produção aí, né?
O café é a indústria no Brasil. O café, pessoal, né? Vou resumir aqui. O café foi a base da economia industrial no Brasil. Foi através do café que a indústria chegou com força no Brasil. Se a gente for pegar um pouquinho, resgatar algumas aulas de história de vocês, ela está entrando. Peraí, Nicole. Desde quando o Brasil foi colonizado, o Brasil sempre passou por alguns setores da economia com alguns produtos-chave, que trouxe muito dinheiro para o país. Nos primeiros momentos para a metrópole, Portugal, né? Mas tudo saindo do Brasil. Então, o Brasil passou por 4 fases principais aí na economia. Qual foi o primeiro produto que os portugueses começaram a explorar no Brasil que trouxe muito dinheiro para eles, né? Saiu do Brasil, mas o dinheiro era nosso, né? Mas foi para os portugueses, né? Qual foi o primeiro produto? Vocês lembram? Aí na aula de história? O primeiro produto que os portugueses exploraram no Brasil quando chegaram aqui em 1500. Cana-de-açúcar. Madeira. O professor, foi a cana de açúcar. Quem falou aí o pau-brasil? Eu, professor. Eu quem? Gustavo. Gustavo. Muito bem, Gustavo. Gente, o primeiro produto a ser explorado no Brasil foi o pau-brasil. Tá? Quando os portugueses chegaram no Brasil, viu, né, essa matéria-prima, esse recurso natural aí, que o Brasil tinha de monte, né, e acabou explorando. Quando o pau-brasil acaba, aí sim vem a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi o segundo produto aí, né, que gerou uma grande economia, tá, no Brasil, ok? Depois da cana-de-açúcar veio o quê? Café? Não. Teve uma coisa antes. Os minérios, professor? O quê? Os minérios? Eu não entendi. Cortou. Tá cortando sua voz. Eu tinha visto em algum lugar, professor, que uma vez o Rogério passou um negócio pra gente assistir, e os portugueses queriam minério, Gustavo, que eles descobriram que tinha muito minério aqui, tipo prata. Gustavo, não tô ouvindo, tá, assim, eu tô ouvindo palavras, mas corta, enfim, então tá bem, tá ruim, eu não tô conseguindo te entender. E agora? Agora fala, vamos ver. Uma vez na aula de história, na aula de história não, né? O professor mandou um negócio pra gente assistir, professor. E era mais ou menos, tipo, falando que os portugueses também exploraram nossos minérios. Gustavo, desculpa, eu não tô conseguindo te entender. Ou você tá falando muito perto do fone, ou tá dando. Eu não tô. Alguém tá conseguindo entender, gente? É só eu. Se for só eu, então é meu problema aqui comigo. Minério, professor. Você, Tá falando professor. minério. Eu entendi alguma coisa de minério, mas não estou entendendo o contexto. Ele está explicando, mas não estou conseguindo entender ele, entendeu? Quer tentar de novo, mexer no Eu seu tô áudio? entendendo o que ele tá falando, professor. Alguma coisa do minério. Que minério? Você está falando que minério? Ouro? É isso, Gustavo? Minério, ouro. É isso? A prata, professor. Prata não. Ouro sim, tá? O terceiro produto aí que foi explorado no Brasil, né, para a economia, foi o ouro. Então, temos aí o pau-brasil, cana-de-açúcar, o ouro, e sim, o quarto vai ser o café. E é através do café que eu tenho a indústria no Brasil, tá? Começa não só a indústria, mas a modernização do país, né? Onde as ferrovias começam a aparecer no país por causa do café, né? Então, tem todo esse processo aí. Então, o café, ele vai ser o lucro, né? O produto, a menina dos olhos na economia do nosso país nesse período, né? O café vai trazer as indústrias para o Brasil. Aqui eu tenho uma indústria, né? Ó, concentrada na região sudeste, tá? O sudeste começa a ter uma concentração maior das indústrias por causa do café. Como o café, ó, se a gente voltar naquele mapa, está concentrado mais na região do sudeste, óbvio que o sudeste vai ser a primeira região a ser mais industrializada. Isso reflete até nos dias de hoje. Qual é a cidade mais rica do país? São Paulo. E por que é mais rica? Por causa da industrialização. Exatamente. E por causa de qual produto que fez São Paulo ser muito industrializado? Café. Exatamente. Então, o café foi o início. Depois que o café abriu as portas para a indústria no Brasil, aí começa outros produtos, né, a serem produzidos, não somente o café, né, outros ramos, né, de vários outros setores
industriais, né? Mas o café foi o responsável, tá? O estado da indústria no Brasil. Aqui essa imagem mostra CSN, né? Foi uma das indústrias criadas com investimento estatal da indústria de base. CSN é o Conselho Siderúrgico Nacional, tá? É a indústria siderúrgica no Brasil, tá? Que é uma empresa, na verdade, americana, que vem investir aqui no Brasil. Campanha, falei conselho, né? Campanha Siderúrgica Nacional, tá? Sobre a presidência de Getúlio Vargas, já tiveram Era Vargas? Vocês não, né? Não. Em história, tá? Vocês vão ter ainda. Sob a presidência de Getúlio Vargas, né, em 1930, novos elementos foram inseridos no contexto de indústria brasileira. Vargas era conhecido por seu perfil centralizador. Em seu governo houve maior interferência estatal na regulação das atividades industriais. O principal reflexo dessa alteração foi o direcionamento dos investimentos para a indústria de base, pois, como visto anteriormente, a produção industrial brasileira, até esse período, era voltada em especial aos bens de consumo e baixa complexidade produtiva. A indústria de base demandava um maior valor de capital inicial. Em função disso, não foram privilegiadas pelos investimentos privados da elite cafeicultora. Sob gestão de Vargas, o Estado brasileiro tomou para si a responsabilidade de investir no desenvolvimento desse setor. Dentre os resultados, o investimento público nesse período destaca-se a criação da Campanha Siderúrgica Nacional, CSN, em 1941, da Campanha Vale do Rio Doce e em 42 da Petrobras, né? Em 42 Rio Doce e da Petrobras em 53, tá? Petrobras surge em 53, né? Petrobras é uma empresa estatal. Campanha do Vale do Rio Doce também é uma empresa estatal, como a Companhia Siderúrgica Nacional Estatal. Todo mundo sabe que é uma empresa estatal? Empresa estatal. Ela pertence a quem? O Estado? Governo. Ao Estado, ao governo, isso. Tá? A Petrobras, se pertence ao governo, no caso do Brasil, se pertence ao governo, a Petrobras, ela é do Brasil, pertence a nós, brasileiros. Tá? Mas quem controla é o governo, que é uma empresa do governo. Esse do governo é nosso, né, gente? Né? Além do investimento estatal, outro fator da gestão de Vargas que influenciou o desenvolvimento industrial foi a criação da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, que garante ao trabalhador uma série de direitos e permite aos donos de indústrias preverem com antecipação os custos da mão de obra contratada. Após o governo de Vargas, na gestão de Juscelino Kubitschek, o Estado brasileiro inverteu, né, as propostas econômicas, passando a valorizar a entrada de indústrias estrangeiras. Tá? Governo Vargas, investimento nas indústrias nacionais. Governo Juscelino Kubitschek, investimento nas indústrias estrangeiras. Gravaram isso aí? Vargas, investimento na indústria nacional. JK, indústrias estrangeiras. É onde os produtos importados começam a entrar no Brasil, sendo fabricados no Brasil. Isso ia facilitar muito, não só o consumo, mas também o preço. Porque trazer uma Coca-Cola dos Estados Unidos, o preço dela aqui ia ser caríssimo. Agora, eu construir uma indústria da Coca-Cola e começar a produzir a Coca-Cola aqui no Brasil, o preço vai ser mais baixo. E todo mundo sai ganhando. A Coca-Cola que vai ganhar o valor, a matriz, né, que é americana, e nós também que vamos consumir o produto porque é bom e também acabar pagando com um preço mais barato por ele, porque não vai ter aquele preço de importação, porque ele não vai ser mais importado, né? É uma marca importada, mas produzido no país. Deu para entender essa questão, essa lógica aí que eu falei? Sim. Sim. Igual a Elma Chips. Elma Chips, todo mundo já ouviu falar, vocês já comeram, né? As batatas, os salgadinhos aí da Elma Chips, né? Sim, gente. Professores, eu não estou Sim. ouvindo ninguém. Você não está ouvindo ninguém? Eu estou te ouvindo, Nicole. Tá me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo, né? Sim, senhor. Sim. Ela não está me ouvindo. Hoje a conexão dela está bugada.
Mas eu já estou terminando. Fala para ela que eu já estou terminando a aula, tá? Economia em tripé. Bom, esse daqui eu termino. Eu já vou terminar aqui. Deixa eu ver. Eu já terminei. Economia em tripé. Capital estrangeiro. Bom, tranquilo aqui, tá? Bom, gente, eu vou pedir esses 2 módulos para vocês fazerem hoje. Vou passar hoje para vocês fazerem, né, na semana, para a semana que vem, tá? Mas eu vou postar hoje à tarde. Então, fiquem atentos aí. Deixa eu saber quem está na aula. Fala para a Nicole que eu já terminei a aula. Que qualquer coisa ela vê depois no YouTube. Deixa eu mandar para ela aqui. Qualquer coisa. Pronto. Já falei com a Nicole. Mandei uma mensagem para ela. Tá? Quando vocês estiverem ruim assim a conexão, gente, igual dela, eu falei para ela olhar no YouTube mais tarde, quando eu postar. Quando eu postar a aula mais tarde no YouTube, aí eu mando o link no grupo, né? E vocês dão uma olhada. No caso dela, ela viu os 5 minutinhos finais da aula, se ela não conseguiu mais ouvir. Bom, já tirei um print aqui da tela, vi quem estava presente e é isso, tá? Pessoal, lembrando que amanhã tem o plantão de dúvidas, tá? Eu vou mandar o link para vocês, quem tiver alguma dúvida sobre esses temas que a gente está estudando agora, tá? Por favor, pergunte lá, que vai ajudar bastante aí as nossas aulas, tá bom? Quem não for entrar, bom, o resto de semana a gente se vê na segunda. Tchau. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, senhor. Falou, professor. Abraço.